Você tá ligado que a gente passa um grande período da nossa vida na escola, né? É lá que a gente começa a traçar projetos, formamos vínculos e experimentamos uma vida para além da família. Clichês à parte, a escola parece a nossa segunda casa durante a infância e a adolescência. Ai, a diva, adoro a Mona Lisa. Mas tem uma diferença grande entre parecer a casa e se sentir em casa. A mediação em si, ela me deu uma outra visão da escola. Muito diferente, que eu vejo a escola como obrigação. Depois que comecei a fazer a mediação, eu vi como uma segunda casa a escola. Mas eu acho que a mediação foi essa casa, sabe? Que nunca me encontrei. Ainda assim, falta aquela coisa de você se identificar com alguém da sua idade. Demorou, mas depois de alguns anos, o André Felipe e a Maria Luísa Oliveira Botelho, dois adolescentes negros de 16 anos, finalmente começaram a se sentir em casa na escola. Não foi um processo simples. Por muito tempo, eles não encontravam ninguém parecido com eles nos livros, nas histórias e até na sala dos professores. Mas, com o esforço da equipe escolar, isso mudou. Quer saber como? Vem comigo! Vale Nota. Eu sou o Rômulo Cabreira e esse é o Vale Nota Ensino Médio. Uma série de podcasts sobre iniciativas que transformam escolas públicas das periferias de São Paulo. Vale Nota? A gente tá na Escola Municipal de Ensino Fundamental e Médio Oswaldo Aranha Bandeira de Melo, em Cidade Tiradentes, zona leste da capital paulista. É lá que o André e a Maria Luísa estudam no segundo ano do ensino médio. A escola completou 40 anos em 2024 e é uma referência para o bairro. Muitos moradores, hoje adultos, passaram por lá e agora levam seus filhos e netos para estudar. Alguns ex-alunos até viraram professores no colégio. Enquanto se caminha pelo pátio, é impossível não prestar atenção nos grafites pintados nas paredes. Em um, o desenho de um livro aberto com os dizeres "Livro sim, armas não". No outro, uma jovem negra ouve música no fone de ouvido enquanto lê um livro com diversas palavras escritas, entre elas, amor, educação, empatia e liberdade. A literatura salva vidas porque ela te liberta, ela te deixa você ser você ou você se encontrar. Esse aqui? É do outro lado do pátio, na biblioteca, que essa mágica toda que a Maria Luísa falou acontece. O lugar é mega legal, cheio de almofadas e tem um tapete fofo para sentar no chão e viajar nas histórias. Do outro lado, tem um projetor que lança poesias na parede. As estantes, cheias de livros, chamam a atenção pela quantidade de títulos sobre a identidade negra. E é aí que os olhos da Maria Luísa, do André e dos outros alunos brilham. No projeto de mediação de leitura com autores negros. O projeto de mediação de leitura, ele é anterior a mim. Em outros moldes, em 2018, quando eu acesso a sala de leitura, eu passo a aprofundar esse trabalho. E aí dou a característica específica de trabalhar com literatura negra. O professor Kleber Ferreira dos Santos, que você acabou de ouvir, dá aulas de geografia na escola. Ele é aquele tipo de professor que todo mundo curte na escola.
É um homem negro com visual descolado, óculos, cabelo baixinho e o principal, um professor muito acessível. Em 2018, ele assumiu o projeto chamado Mediadores de Leitura, por um motivo especial. Ele é apaixonado por literatura desde moleque, muito incentivado pela mãe. E ela trazia da patroa dela algumas HQs do Homem-Aranha, do Hulk, eu já lia, do Conan, o Bárbaro. Acho que na segunda série eu já lia. E acabei pegando muito gosto pela leitura. Aí foi só unir as paixões. Os livros, o rap, o engajamento com movimentos sociais e, claro, a educação. O objetivo do Kleber era justamente fazer valer a Lei número 11.645, que obriga a inclusão de história e cultura afro-brasileira e indígena no currículo das escolas. De acordo com o Mapa da Desigualdade de 2024, Cidade Tiradentes é a 5ª região da capital paulista com a maior quantidade de pessoas pardas e pretas, pelo menos 56% da população da região. Eu encaixei as coisas. Olhei para o público da escola. A maioria de estudantes pretos. Eles têm uma dificuldade de se identificar. Foi só jogar para eles Cadernos Negros, Machado de Assis, Conceição Evaristo, Cuti, Oswaldo de Camargo e foi embora. E a gente começou aí a fazer um trabalho bem legal. E eles se reconhecerem na literatura, né? Não só como objeto, como é a literatura dita clássica, mas também como protagonistas, como pessoas e como sujeitos, como indivíduos que fazem parte das histórias. E a galera é literalmente protagonista nos 2 momentos do projeto. Os alunos do ensino médio são mediadores da leitura para alunos mais novos, do ensino fundamental. Eles vão até a biblioteca e indicam livros, falam sobre as obras, incentivam outros estudantes a terem o hábito de ler e a reconhecer e se identificar com os autores negros. Como geral quer colar na biblioteca, eles precisam se dividir numa escala. São 3 mediadores por período, sempre no contraturno das aulas, para não concorrer com os estudos. Ao todo, 20 estudantes participam do projeto, a maioria meninas e adolescentes negros. O conto é bem curto, a gente faz a leitura e faz a nossa discussão. Mas vocês têm uma outra proposta, é isso? A outra etapa do projeto é o Encontrão de Leitura Negra, que acontece um dia da semana. O professor Kleber e os alunos mediadores se reúnem para ler juntos, debater as histórias, declamar poemas, interpretar trechos de livros e cantar e tocar músicas que tenham a ver com as leituras feitas na semana. Esse conto reflete em muitas realidades. Eu ia comentar que sim, porque se você for pegar para ler o livro, né, O Carro do Êxito, que Marilinda... Eu vou te falar que escrever e recitar poesias é uma das atividades preferidas dos jovens mediadores. Eu achei o meu poema, o nome dele é Eu Te Gosto Muito, mas não como você gostaria. Eu te gosto muito, mas não da maneira que você queria. E não me culpe, até porque você já sabia. Sabia que infelizmente eu não conseguiria e que muito provavelmente eu não te amaria. E tá tudo bem, até porque você não quer amar. Você quer alguém que por ti vai se sacrificar, que estará ali em todo momento que tu precisar e que lutará, com mundos acabará, só pra te salvar. E eu queria alguém pra me explicar. Eu gosto de você muito, mas não de um jeito que você entenderia. Você gosta dela muito, mas não de um jeito que ela aceitaria. Diversos nomes da literatura negra já passaram pelas mãos dos jovens mediadores. Conceição Evaristo, Machado de Assis, Lélia Gonzalez, Maria Firmina dos Reis e uma que tem lugar cativo na lista de autores preferidos da galera, Carolina Maria de Jesus. E a discussão sobre a Carolina é um dos motores ali do projeto de mediação de leitura. Em todos os anos, a gente tenta desconstruir a ideia de que a Carolina era a catadora que escrevia. Não, ela era a escritora que usava catar lixo para sobreviver. Já pensou nisso? Muita gente não.
Por isso, eles vão compartilhar esse e outros recados que aprenderam lendo autores negros com a comunidade, seja fazendo um piquenique na praça do bairro, visitando o Centro Educacional Unificado de Cidade Tiradentes, ou até participando das atividades do coletivo Pombas Urbanas, que também atua na região. Eu não fui poeta, porque poetas conseguem transformar a sua dor em poema. Eu nunca fui de conseguir me expressar. Eu sempre guardei as coisas que penso pra mim. Talvez eu nunca consiga virar um poeta. Eu admiro muito os poetas, porque eles são incríveis. Imagina você um dia conseguir se expressar com um poema e conseguir aliviar a sua dor e a dor do outro. Fazer um poema e as pessoas... Tem forma melhor de se apropriar da própria quebrada e do próprio potencial? Dá a letra aí, André. Então a mediação ela meio que te solta, todo o seu medo, vergonha, sua autoestima baixa, muda depois disso. Você vira uma nova pessoa. É tanto que bate sábado, fico com saudade do projeto. Sim, agora eu não tenho medo de perguntar, agora eu não tenho medo de ser julgado pela coisa que eu pergunto. Depois do projeto, ele começou a interagir mais com os colegas, a expressar seus desejos e a entender melhor os sentimentos. Um desafio para quem é autista como ele. Hoje, o André toma o microfone em saraus e já escreve as próprias rimas. O sonho dele? Ser professor igual ao Kleber, reconhecendo sua identidade negra e periférica. Teve uma vez que a gente estava lendo Jeremias Pele, e tudo que a gente lia, eu me identificava no primeiro volume, eu me identificava com tudo que acontecia, porque eu vivia situações muito parecidas, e é isso que a mediação dá, sabe, pra gente, é isso que ela proporciona. O livro Jeremias Pele, que a Maria Luísa falou, foi escrito por Jefferson Costa e Rafael Calça, e conta a história de um menino negro e como ele lida com as dores de viver numa sociedade racista. Uma vez eu estava compartilhando sobre umas coisas minhas na mediação, que eu compartilhei sobre o fato de eu me sentir sozinha de vez em quando, eu me sentir feia, e por diversos motivos que me fizeram me sentir assim. E aí as pessoas falavam, tipo, de vez falar, ai, nossa, não é assim, você é bonita, eu falava assim, caramba, eu também vivi isso. Ela já planeja estudar moda na universidade e levar a identidade negra para as próprias roupas, estampas e para a vida. É a boa e velha literatura ajudando a gente a planejar e sonhar com outros mundos. Aqui eles seguem o prazer da leitura pelo aquele que apresenta para eles que é prazeroso ler. Então eles gostam e se identificam com isso e reconhecem e acabam descobrindo a maravilha que é a leitura, né? E vão se tornando pessoas mais esclarecidas, mais abertas, mais tolerantes, mais capazes de agir no mundo, que é esse mundo de muita propaganda, de muito marketing, de muita fake news, né? Esse aí é o Erivelton Rocha Silva, assistente da diretoria da escola e grande incentivador do projeto, que também está sempre de olho em livros de autores negros para ler. De fato, se nós pensarmos no mundo atual, né, no que diz educação, desenvolver comportamento leitor, precisa ter professores leitores. Então é pelo exemplo. Andamos mais de horas, o sol já estava na carapuça das montanhas, quando a brancura das casas anunciou Maralinga, povoado antigo. O conto de Maralinga, que você acabou de ouvir, foi escrito por Oswaldo de Camargo e conta sobre as dores de um rapaz negro que tenta se inserir na sociedade, ganhar respeito e reconhecimento, mais ou menos como o professor Kleber e os jovens mediadores de leitura. O projeto Mediadores de Leitura faz um trampo de formiguinha num país onde o ensino é atravessado por muitas questões. A falta de valorização dos professores, desigualdade social, dificuldade de acesso à saúde e, claro, o racismo. Às vezes, em dias muito ruins, é essa troca que te mantém. Porque eu sou como eles, tem uma questão de identidade enquanto meu povo, né? Eles são do meu povo. A lei 10.639 não vai acabar com o racismo,
Não existe essa possibilidade. Mas ao fortalecer esses estudantes para que eles se reconheçam enquanto pretos, para que eles entendam que o seu povo não foi sempre subserviente. A gente pode ser aluno que não se conhece, mas você entrou ali, o seu mundo ele muda. Ali vira meio que a sua família. Então a gente sabe quando uma pessoa tá mal, sempre. É só de você ver, é só de você ver ela. E quando eu contava minhas situações aqui na mediação, não era algo surpreendente ou não era algo novo, era algo tipo, cara, eu também. Uma nova dimensão de pertencimento racial, de se reconhecer enquanto povo, de poder contar a sua história e conhecer a sua história, saber quem foi o Malcolm X, quem foi Zumbi, quem foi João Cândido, saber quem foi Marcus Garvey, saber quem foi o Steve Biko, conhecer essas referências, Machado de Assis, Conceição Evaristo, Lima Barreto, quem é o Milton Santos, saberem que o rap é uma música preta, saber que o rock era música preta, saberem disso é um fortificante gigantesco para esses meninos e meninas e para eles se identificarem e conseguirem se posicionar no mundo. A série de podcast Vale Nota Ensino Médio é uma produção da Agência Mural de Jornalismo das Periferias com apoio do Instituto Unibanco. E aí, pessoal, vale nota? A produção foi feita por Jaqueline Maria da Silva e Arthur Ferreira, que também atuaram na reportagem, apuração e roteirização ao lado de Isabela Alves e Yasmin Monteiro. As captações são do Léo Brito e minhas, Rômulo Cabreira, que também emprestei a voz para contar essas histórias. A edição, sonorização e masterização são de Janaína Oliveira, a Jana. Já a trilha sonora é do DJ Fino. A edição e coordenação é da Sara Fernandes e a direção de jornalismo é de Wagner de Alencar. Para conferir fotos e vídeos dessa e das outras histórias da série, acesse agenciamural.org.br. O podcast Vale Nota tá no Spotify, Apple Music, Amazon Music e demais agregadores de áudio. Não se esquece de seguir a gente para ser avisado assim que subirmos o próximo episódio. Um abraço e até mais! Vale nota?